aqui nós vamos para uma videoaula de eletromicrografias, né? Então, onde vamos estar vendo aí figuras do Atlas de Micrografias Eletrônicas. Esse aqui foi montado, então, para o curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins, onde essas eletromicrografias, ou micrografias eletrônicas, também podem ser chamadas, foram retiradas desse Atlas, né? Atlas de estruturas finas, a célula, com suas organelas, com organelas e inclusões, né, desses autores aqui de 1966. Então, eu, com posse dessas figuras, né, editei, coloquei aí, adaptei também este atlas, mudando um pouco o texto, retirando alguma coisa do texto, então, por isso, modificado, então, por mim, tá bom? Hoje nós vamos ver, então, sistema de endomembranas, que foi aí o conteúdo, já vimos o conteúdo teórico, e agora a gente vai estar vendo, então, as eletromicrografias do sistema de endomembranas. Mitocôndria já vimos, citoesqueleto já vimos, e aqui então começa o de sistema de endomembrana. A gente vai ver o que é o sistema de endomembrana. Retículos, né? Temos o liso e o rugoso, então a gente vai estar vendo aí esses dois tipos de retículo. A gente vai estar vendo Golgi, lisossomos e vesículas secretoras que fazem parte então aí desse conteúdo de eletromicrografias, que é a parte prática da nossa biologia celular e molecular. Então, nós vamos estar vendo aqui ó, um retículo endoplasmático liso agora, né, de uma célula hepática, que está, no caso, para perceber este retículo endoplasmático liso, pegou-se uma cobaia, né, deixou em jejum um hamster, para mostrar essa célula hepática e visualizar bem o retículo endoplasmático liso, que vimos que uma das funções do liso é fazer o processo de desintoxicação celular. Então, infectaram ou intoxicaram, na verdade, né? Intoxicaram esta cobaia, este hamster com fenobarbital, tá certo? E para poder depois ele foi sacrificado e preparado aí para visualização ao microscópio eletrônico, onde a gente vai conseguir ver um retículo endoplasmático liso bastante desenvolvido, visto que uma das funções, né, do liso é desintoxicação, como também degradar glicogênio e tudo mais. Também está envolvido no metabolismo de colesterol, metabolismo dos lipídios, além de outras funções ainda não completamente esclarecidas. Então, a gente vai ver uma abundância de retículo endoplasmático liso, parte do núcleo e mitocôndrias, é o que vamos ter nessa figura. Aqui já temos, então, o parte do núcleo, tá certo? Seu envoltório nuclear aqui e cromatina no interior. Algumas mitocôndrias aqui, ó, tá certo? Várias mitocôndrias. E o liso é todo esse desorganizadinho aqui, ó, todo esse. Essas mais vesiculares, né? A gente observa ele mais vesicular. Então, ele é todo desorganizado, mais tubular, e quando se faz o corte transversal, só se consegue ver as pequenas vesículas, como se fossem vesículas. Mas isso, então, é o liso, como esse animalzinho foi contaminado ali, intoxicado, ele tem muito liso, bastante desenvolvido aí nessa eletromicrografia, nesse preparado. Ok, então esse foi o liso. Ó, aqui tá mostrando que a granular, e ele tá todo disperso aí pela célula. Aqui já inicia outra célula, tá vendo aqui, ó? Tem uma divisão aqui, ó. Vai formar canalículas aqui, que também, ó, tem outra célula, ó. A célula abre alguns canalículos aqui, né? Célula hepática. Ainda retículo endoplasmático liso, porém agora em músculo de bexiga natatória de peixe. Então, o músculo estriado possui retículo endoplasmático liso abundante, função de armazenar cálcio, né? Também chamado de retículo sarcoplasmático. Então, uma grande abundância e uma disposição ordenada desse retículo endoplasmático rugoso. Ele é todo esse aqui que fica parecendo esse esqueletinho. A gente vê ao fundo, então, o sarcômero, ó, vários sarcômeros com banda A, banda I,
né? Consegue ver até a linha M desses sarcômeros, linha Z, que são as escuras, e o retículo liso é todo esse aqui. Vamos aumentar. Ó, todo esse é o liso, né? Que nós já vimos aí a função do liso no sarcômero, que é armazenar cálcio, está intimamente ligado aí com os túbulos transversos, né? Que, quando necessário, por essa célula precisa fazer contração, recebe um estímulo para essa contração, cálcio é liberado, cálcio atua ali no processo de contração, né? As miosinas fletem as cabeças e isso encurta o sarcômero fazendo contração. Quando solta, faz relaxamento. Então, fica nesse processo. Então, aqui a gente visualiza o músculo, o retículo endoplasmático liso, bem abundante aí nesta eletromicrografia. Tudo isso, tá vendo? Ó? Parece esse esqueletinho, parece uns ossinhos. Mas é todo o retículo endoplasmático liso. Ainda em bexiga natatória de peixe, agora com maior aumento, ó. Onde a gente vai conseguir ver até os túbulos transversos. Como eu disse, intimamente associados, o sarcômero está ao fundo aí. Olha os túbulos transversos, aqui formam uma tríade, né, no músculo, estriado. Aqui é o túbulo transverso, que é uma projeção da membrana plasmática para o interior desse músculo, intimamente associado, então, com o retículo endoplasmático liso. Ó, isso forma a tríade, né? Tem um liso de cá, um liso daqui, e aqui uma projeção da membrana plasmática, todas têm, ó. Essa é a tríade que a gente chama, tá? E armazenando cálcio, despolarizou o túbulo despolarizou a membrana externa, despolariza túbulo transverso, que despolariza retículo, que libera cálcio para a célula. Então, só um maior aumento. Olha esse também, ó. Bem visível, né? A gente consegue ver bem aí, então, o retículo liso, sarcoplasmático, túbulo transverso, aí intimamente ligado, as membranas ficam realmente intimamente associadas aí. Agora nós vamos para o retículo endoplasmático rugoso, na célula acinar pancreática, então não é aí um ácido do pâncreas, no caso de morcego. Vamos observar aí duas células adjacentes, extensos sistemas concêntricos de cisternas do retículo, rigorosamente espaçadas. É uma disposição de rugoso típica desse tipo de célula, não sendo muito comum em outros tipos celulares. Então, nós vamos ver as cisternas do retículo endoplasmático rugoso, limite entre as duas células, locais de transição para o retículo mais dilatado por acúmulo de secreção em seu interior, que vai estar apontado pelas setas. Então, vamos ver aqui uma visão mais geral, ó. Temos, então, tudo isso é rugoso, em cima também, tudo isso é rugoso, tá? É bem diferente do liso, né? O que diferencia o rugoso do liso, então, é a presença de ribossomos. Então, ribossomos aderidos aí à membrana do retículo, ó, tá do lado de fora. E dentro, no interiorzinho aqui, onde fica mais clarinho, é que é a cisterna, ou lumen, ou luz, ou cavidade do retículo endoplasmático rugoso, nesse caso. Fora aqui onde a gente vê o ribossomo, é onde está, então, o citoplasma desta célula, tá? Como aqui também. As setas, ó, o que que vai mostrando? Que aqui se dilata, ó. Tá dilatado, né? Então, é como se as pontas desse retículo, em alguns momentos, em alguns pontos, ou nas extremidades dessas membranas do retículo, vai haver uma expansão, ó, forma aí, pode formar uma vesícula e até se soltar, terminar a tradução aqui, e nós sabemos, então, que dentro do sistema endógeno da membranas, agora essas vesículas serão encaminhadas para o Golgi, tá bom? E falou o limite entre duas células, é aqui, ó, limite entre duas células. Então, em cima é uma célula, embaixo é outra célula, aqui é o limite. A gente vê que isso não é retículo endoplasmático rugoso, é bem diferente, né? É bem diferente do rugoso, ó. Rugoso em cima, aqui rugoso abaixo. E sempre, então, na extremidade vai haver uma expansão aí desses, ó, da membrana do retículo, provavelmente vai se soltar e formar vesículas. Ok, então esse aqui é um menor aumento do retículo endoplasmático rugoso. A próxima figura a gente vê a mesma eletromicrografia com maior aumento, ó.
Ó, permitindo comparação entre a superfície do retículo e das membranas plasmáticas. Então, é para observarmos o retículo endoplasmático rugoso, membranas plasmáticas, ribossomos ligados, como também ribossomos livres. Então, é aqui este... Ops. Vamos ver aqui. Eu diminui só para a gente ter uma visão mais... Ó. Visão desta, e eu faço um aumento para a gente observar mais detalhadamente. Então, aqui é aquele limite, tem até um círculozinho aqui. Provavelmente é uma foto impressa e alguém riscou aqui, delimitando que aqui era uma membrana plasmática, ó. O computador nos permite fazer esse aumento, né? Então, aqui, ó, duas membranas, né? Uma membrana desta célula, outra membrana, aqui ela aparece apenas escura para nós, mas se fosse aumentando aqui, a gente veria que cada membrana é trilaminar ao microscópio eletrônico, aquela trilaminar de escuro, claro, escuro. Aí vai ter o espaço intercelular, outra membrana com maior aumento, com certeza ela também vai ser visualizada escuro, claro, escuro. Mas como é que um aumento não permite, a gente só vê essa linha escura para uma membrana, a linha escura para outra membrana e o espaço intercelular. Aqui temos ribossomos livres apontados pela seta e temos ribossomos aderidos, então, ao retículo endoplasmático rugoso. E o clarinho aqui, então, ele fica mais claro, né? É o interior do retículo. E aí, se a gente observar, ó, a gente vê que dentro do retículo, a gente enxerga os conteúdos aí proteicos, que é o que está acontecendo nesse momento, que é a tradução, todos eles, ó. Olha, a gente consegue ver no interior uma manchinha aí, isso, então, nos dizendo que é conteúdo já do processo de tradução. Claro que nós vimos também que depois vai sofrer alguns processamentos já iniciais aí nesse rugoso. Em sequência, então, temos o complexo de Golgi, certo? O complexo de Golgi aqui no epitélio do epidídimo de rato, um aumento menor. Ó, então, é para a gente observar Golgi com sáculos achatados, grânulos de secreção com tamanho e conteúdos heterogêneos, e a delimitação precisa entre as células e o núcleo em uma das células. Então, vamos observar isso. Menor aumento, para a gente ver ó, o núcleo em uma, aqui. As delimitações, aqui é uma célula, que é outra, que é outra, que é outra, que é outra, e aqui é outra, tá certo? Então, temos aqui, né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis células, uma pegou núcleo. O Golgi, então vamos ao Golgi. O Golgi, ó, isso é Golgi, isso é Golgi, isso é Golgi, tudo aqui. Engraçado, né? Essa célula tem muito Golgi. Que célula é essa? Epitélio do epidídimo de rato. Muito Golgi. Ó, se a gente diminuir aqui, a gente vê todo esse assim é Golgi, ó. Tudo é Golgi, que são aqueles sáculos achatados, né? Ó, tudo Golgi, tá vendo? Vesículas de secreção, grânulos de secreção ou lisossomos, né? Vai ter liso também, muito liso aqui, vai ter rugoso com certeza também. Que fala para a gente ver, então, ó, núcleo, delimitação entre as células, grãos de secreção, que são os escuros, e complexo de Golgi. Ah, esses grãos de secreção são lisossomos? Pode ser. Mas para saber se são lisossomos, são despreparados específicos para saber se é lisossomo. É um grão de secreção que a célula vai, pode ser até de secreção, né? Que vai ser excretado, e não necessariamente é um lisossomo que vai ficar no interior dessa célula. Então, temos liso aí também, que nem chama atenção na eletromicrografia, porque o objetivo desta é mostrar mais os Golgi, né? Mas temos o núcleo com hétero e eucromatina, a delimitação entre as células, ó. Então, aqui não tem uma única membrana, né? Tem como a gente viu ali no retículo rugoso, vai ter uma membrana de uma célula, vai ter uma membrana de outra célula, vai ter espaço intercelular, mas de acordo com os aumentos que são feitos nessas eletromicrografias, às vezes não se observa, então, o espaço intercelular fica parecendo uma única, mas não é, tá? Aí, então, muito Golgi, ó, muito Golgi, tá bom? E grãos de secreção, tão escuras assim, que já estão
com material no seu interior. Como eu gosto sempre de enfatizar, essas vesículas não saíram deste tamanho do Golgi, é claro que não. Vão saindo assim vesículas pequenininhas, tá? E vão se fusionando e formando grandes grânulos de secreção, ok? Então, tá aí o nosso Golgi. Olha o que dobrou o aumento, né? 18 mil vezes. Para a gente observar, então, o complexo de Golgi, que ainda está bem desenvolvido, são as mesmas células, sacos achatados e paralelos do Golgi, como é a própria formação do Golgi, grânulos de secreção, que são as escuras, tem muito réu, como eu já mostrei no de cima, então, retículo endoplasmático liso extenso, vesículas menores e claras, que não se sabe se brotaram do complexo de Golgi ou se fazem parte do réu. Muito próximo do Golgi, fica difícil a gente afirmar se é réu, se é liso, que é idêntico, né? Ou afirmar que é de Golgi. Então, muito próximo do Golgi ali, a gente não pode afirmar se é réu ou se é vesículas de secreção do próprio Golgi, tá certo? Mas que a gente vai ter as duas coisas, na verdade. Então, se você pegar um e falar assim, ó, isso aqui é, não. A gente precisa ter preparado específico para a marcação do interior daquelas vesículas, para saber se era réu ou se era Golgi, tá bom? É isso que ele está afirmando aqui. Eu tinha apontado para vocês que tem muito réu, ó. Então, aqui pegou uma célula basicamente única, com limite aí com outras 2 ou 3 células, mas chamou atenção a um aumento maior para uma única célula, onde a gente consegue ver esse Golgi. Olha, vários tipos, né? Nem sei se aqui é um só, acho que não. Aqui parece um, aqui parece outro, né? E aqui eles vão se emendando, ó. Tá vendo? Não é que é um só desse tamanho. É que elas vão, então, ficando aí, ó, vários sacos. Ó, pode ser só também esse aqui ser um, esse aqui ser outro, tá vendo? Ó, com o aumento a gente vai... na verdade, tudo desempenhando a mesma função. Então, eles estão organizadinhos ali, bem próximos, sacos achatados, né? Ó. Também, olha aqui, ó. Tá certo? Ó. É que vão se. Estão tão próximos que parece. Tem até rugoso aqui. Vai ter liso, vai ter rugoso, vai ter vesículas, é o que fala. Muito próximo do Golgi, né? As vesículas aí fica difícil a gente afirmar se é réu ou se é vesículas de secreção. Mas algumas, se a gente encontrar ribossomos aderidos, é rugoso. Se não tem, é liso, né? E assim vai. Ó, se tá com cara de ser ribossomo, essas estruturazinhas aí. Então tá fazendo de tudo, né? Vai ter liso, vai ter rugoso, tem vesículas de secreção, tem tudo aí, tá bom? E os grãos de secreção aqui bem grandões, ó, que vão se acumulando ali na célula. Esse aqui já parece ser mitocôndria. E é. Tá vendo a dupla membrana, ó? Ops, aumentei tanto que sumiu. Aqui, ó, a gente vê até a dupla membrana. Isso ficou bem legal. A gente vê que é uma mitocôndria. Tá certo? As eletromicrografias, então, é para isso, é para a gente ir observando, ver todos os detalhes, né? Vocês aí com possibilidade de computador, até no celular mesmo, vão aumentando aí para vocês terem esse detalhe, porque a figura tá de boa qualidade, consegue a gente fazer esses aumentos aqui sem perder na definição, tá bom? Então, o complexo de Golgi ainda, ó, em glândulas intestinais de camundongo, aumento 54 mil, um aumento maior, pode-se observar mais detalhe dos componentes do complexo de Golgi, desculpa. As pilhas de vesículas do complexo de Golgi, é para a gente observar, pequenas vesículas associadas à face convexa do Golgi, na face interna côncava do Golgi, as vesículas mais dilatadas, material contendo material granuloso, vai estar apontado pelas setas, né, que eles no final do Golgi, então, na parte côncava, é onde começa a brotar já as vesículas com o material já todo processado, né, já separado, ali com o que é igual tá junto ali numa única vesícula. Grãos de secreção de tamanho e conteúdo variáveis. Olha só. Então aqui a gente tem duas figuras, ó. Olha como a gente consegue ver realmente esse Golgi bem mais detalhado. A gente observa que no interior tem substância. Olha rugoso aqui, ó, isso é rugoso, apesar de estar chamando atenção para o Golgi, né? Ó, pode ver que só fala do Golgi, mas tem também rugoso aqui, ó. Ó, que é rugoso, tá vendo, ó? Isso é rugoso, isso é rugoso. Aqui tá parecendo uma mitocôndria, ó, tá vendo a dupla membrana?
Ou um pedaço, só se for um pedacinho de núcleo, mas tá com mais cara de ser uma mitocôndria, rugoso. E aqui é o que a gente estava dizendo, então aqui provavelmente são vesículas de secreção, que está muito próximo do Golgi, e as membranas aí, os sacos achatados do Golgi, tá vendo? Aqui, na verdade, deve estar chegando, né? As vesículas chegando com material de rugoso e de liso, e aqui as setas é onde já começa a brotar, ó. Ó, vai ficando mais cheios, né? Também, e olha aqui, a gente observa vários grãos de secreção de tamanhos variados. E aí, Golgi, ó. Ok. Ainda complexo de Golgi, nesta micrografia eletrônica de aumento de pequeno aumento, 15.000, pode-se observar várias células com seus complexos de Golgi. Foi utilizada a solução de ósmio como contrastador eletrônico que se depositou apenas nas cisternas mais externas do complexo de Golgi. Então, tetróxido de ósmio, né, ou solução de ósmio, foi um contrastador eletrônico que depositou nas cisternas mais externas do Golgi. Então, já mais no final do Golgi. E é para a gente observar, então, os complexos de Golgi, com esse contraste de ósmio nas 2 ou 3 cisternas mais externas e algumas mitocôndrias. Tá vendo aqui, ó? Então, mostrando onde tinha mais conteúdo, na cisterna, aqui tá todo o Golgi, mas nas cisternas mais externas é onde ficou mais marcado, porque tinha mais conteúdo, ó. Aqui também, tá vendo? Aqui, mitocôndrias, várias. Aqui tem delimitação das células, tá vendo? Interessante isso aqui, ó. Com esse interior, né? Mas não é mitocôndria. Se fosse mitocôndria, eu ia falar que são cristas tubulares. Mas não parece. Parece até microtúbulos, né? Mas não deve ser microtúbulo também, porque não estariam envoltos por membrana. Olha que interessante. Mas também não cita porque não sabe o que é. Se nem eles sabem, né? O que é, eu não vou me arriscar. Mas olha que interessante. Dentro a gente consegue ver essas pequenas vesículas, né? Interessante. Mas chamando a atenção, então, para ó, a cisterna mais externa, que vai indo o Golgi, e aqui nas cisternas mais externas ficou aí com marcação com solução de ósmio. Ó. Então, segundo a eletromicrografia, para a gente observar as mitocôndrias e o Golgi. Mas o que seria isso aqui, né? Fiquei curiosa, mas também não sei afirmar o que pode ser. Epidídimo de cobaia, 430 vezes, um aumento até pequeno, né? Depois eu vou até checar se é só isso mesmo, se não era ou 4.300, ou 43.000, ou 430.000, né? Vamos ver aqui a figura. Ah, esse aumento não é só, deve ser 43.000, depois eu vou checar no original, tá bom? Pode ter sumido, não é só 430 vezes, não. Ou não, pode ser sim, desculpa. É que na verdade, olha só, cada aqui é uma célula, é sim. Só 430 vezes. Sabe por quê? Porque aqui, ó, esse é o núcleo. Deixa eu ver se é o núcleo escuro mesmo. Vê, ó. No centro da figura, podemos observar um corte transversal do túbulo epididimário. Este tubo é formado por uma parede e uma luz interna. Então, vai tendo a parede, que foram várias células prismáticas. Lembra que eu estava querendo lembrar do nome? Células prismáticas, que vão se unindo e formam um túbulo. Vai conseguir formar, então, a parede, uma luz interna. A parede é constituída pelo epitélio de células prismáticas. Porque as células prismáticas, elas são assim, ou assim, né? E aí elas conseguem formar um túbulo. Então, os núcleos das células prismáticas em negro, imagem negativa clara do Golgi, em posição supranuclear. Então, tem núcleo em negro, acima do núcleo vamos ter o Golgi em imagem clara, e resto de espermatozoide na luz do túbulo, porque é um túbulo epididimário. Olha só, então. Este é um túbulo epididimário. O núcleo, cada aqui, então, é porque é uma célula, de cada núcleo é uma célula, tá? Claro, né? Se eu tenho um núcleo, eu tenho uma célula aqui prismática, outra célula, e assim sucessivamente com várias células. Em branquinho vai estar o Golgi,
e aqui está secretando. Nós já vimos que no epidídimo são estereocílios, então a gente consegue até ver aqui, ó, os estereocílios, né? Fica aí voltado para a luz, para a secreção e tudo, para ajudar a melhorar ali a superfície de contato. E aqui na luz do túbulo tem resto de espermatozoides, tá bom? Então, para a gente ver o Golgi em branquinho e o núcleo em escuro. E cada um é uma célula, cada célula com seu Golgi e seu núcleo em negro, tá bom? Fez uma marcação específica. Esse é um túbulo, aí aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, né? Tecido conjuntivo ou matriz extracelular destas células. Agora nós vamos ver lisossomos em células de córtex suprarrenal. De hamster. Aumento 29 mil vezes. Nessa micrografia eletrônica, observa vários lisossomas com aspecto heterogêneo, além de outros organelos. Lisossomas heterogêneos porque não sabe, né? Tem vários conteúdos. A gente viu que o Golgi começa a brotar também as várias vesículas de secreção, entre elas os lisossomas, né? E é heterogêneo porque depende do que às vezes o que ele já está degradando ali. Então, com conteúdo e tamanho variados e uma membrana envolvendo, tem complexo de Golgi, tem mitocôndrias, cristas e túbulos, ó, a membrana mitocondrial, né, com cristas e cristas tubulares também, e retículo endoplasmático rugoso pouco desenvolvido. Então, temos muita mitocôndria, com cristas tubulares também, como já vimos que é possível mesmo. Tudo é mitocôndria, estão bem preservadas as membranas dela. Vários lisossomos, complexo de Golgi, e o que ele fala de um pouquinho de retículo endoplasmático rugoso, que algumas figuras do Atlas citam e outras não, né? É onde você encontra aí que tem ribossomos. Ó, aqui tem um pouquinho, aqui também tem, ó, aqui tem. Estou mostrando só o rugoso, né? Ó, rugoso por aí, ó. Certo? Aqui são os lisossomos, ó. Lisossomos, como nós vimos, já está numa fase final de degradação, né? Então, já pois tem mais conteúdo, ó. Tem vários, são bem diferentes. Cada um aí tá de um jeito, mais escuro, mais claro, né? Talvez já mais degradado, menos ainda em processo de degradação. E depende do que está dentro também. Então, é isso, tá bom? E o Golgizinho aqui, ó. Ó o Golgi aqui. Mas, como eu já disse, então vai liberando pequenas vesículas, vão se fusionando e formando grandes vesículas, ou que são constitutivamente, continuamente, né, de forma constitutiva, sendo produzidas e expostas na membrana, ou são, esperam, né, ali são armazenadas, esperam para uma secreção, ou formam lisossomos e ficam no interior da célula. Mais lisossomos. Vê até um canalículo da bile, ó. Células de fígado de hamster. Eu acho que aquilo nós tínhamos visto lá em cima, aquela hora na célula hepática também era um canalículo da bile. Este animal foi tratado previamente com fenobarbital. Ah, é aquele mesmo. Lembra que eu falei? Olha aqui um canalículo. É o mesmo bichinho lá tratado com fenobarbital para ter acúmulo de réu. Evidenciou-se muito bem os lisossomos também. O canalículo biliar à esquerda tem apenas a função de drenar as secreções e produtos dessa célula para que se dirijam à vesícula biliar e se acumulem na bile. Então, nós vamos ver lisossomos secundários com conteúdo heterogêneo em seu interior. Chamar de secundários aqui é aquela questão, né? Então, grau de maturação diferenciado, então, chamar de primário, secundário, ou endolisossomo, ou endossomo tardio e lisossomos. Ali é só um processo de maturação mesmo, de digestão. Liso, bastante liso, mitocôndrias e alguns pouquinhos de rugoso. Olha aí, ó, os lisossomos, né, com material para ser degradado, aí, com diferentes, por isso que ele chama de secundário, que ainda está em processo de digestão, ele não está tão degradado ainda como esse, olha. Aqui são mitocôndrias, né? Provavelmente com restinho de membrana no interior. Aqui também, ó. Aqui, ó, onde abriu as vesículas do canalículo da bile.
Eu tinha visto isso lá naquelas primeiras figuras que nós vimos. Ó, vinha, abria, né? Uma e que abria outra. Então, lá naquelas primeiras que vimos, foi as duas primeiras daqui da videoaula hoje, dessa aula gravada, mostrando para vocês essa. Aqui está em maior aumento, né? Então, chamando a atenção para ela. Muitas mitocôndrias. O rugoso, então, a gente faz um maior aumento. Aqui, o rugoso, ó. Quando a gente faz o maior aumento, a gente consegue observar o rugoso, ó. Aqui tem rugoso, rugoso, ó, porque a gente vê os ribossomos aderidos lá de fora, que tudo é mitocôndrio, que a gente consegue ver as duas membranas e restinhos de matriz no interior. Esta não parece, aqui já é lisossomo, às vezes no final já de degradação, tá vendo? Não parece ter duas membranas, né? Se tiver, vai ser mitocôndrio, aqui é mitocôndrio. Mitocôndria ali. Ó, isso aqui só vai ser mitocôndria, não parece ser não. Interior aí, né? Pode ser aí um endossomo para ser degradado, ou já um lisossomo no processo final de digestão, mas não tá com cara de mitocôndria não. Porque olha a mitocôndria do lado aqui, ó. Olha como a gente vê as duas membranas, tá vendo? Fazendo aumento, mas esse é o máximo permitido. Aqui, ó, não consegue ver duas. Aqui a gente, sei não. Fica na dúvida, né? Não tá com cara de mitocôndria não, tá com algo no interior mesmo, ó. Diferente do que aparece as mitocôndrias, né? É, ó. Deve ser processo de digestão mesmo, ok? Mais lisossomas, mitocôndrias, ó. Basicamente as mesmas figuras ali, né? Com maior aumento, ó. Certo? É a mesma. As mitocôndrias, lisossomos, e vai ter aí, vai ter rugoso também, vai ter tudo, ó. Tem ribossomo, tem sem ribossomos, então tem rugoso e liso também, tá? Foi o que falou aqui, ó. Só que eu acho que chamou atenção só pro réu, mas tem rugoso também. Se a gente observar com detalhe, a gente enxerga os rugosos também. Eosinófilos, ó, grandes leucócitos eosinófilos de gato. Eosinófilos são células especializadas na fagocitose do complexo antígeno-anticorpo. Os grãos eosinófilos se ligam ao corante ácido eosina, por isso esse nome, né? Nada mais que são lisossomos primários. O material fagocitado pelos eosinófilos é digerido quando se funde aos lisossomos primários, contém enzimas líticas. Mostra lisossomos primários em grande aumento, com material cristalizado em seu interior, é o chamado interno, que se apresenta sob a forma de um cilindro, conforme mostram os cortes longitudinal e transversal. Lisossomo primário em corte transversal e longitudinal e material cristalizado no interior. Olha que interessante. Isso é um lisossomo, ó, de um eosinófilo, né? Olha. No processo de digestão, aí um corte transversal e um corte longitudinal de um lisossomo. Interessante, né? Olha, aí com material a ser degradado. Glicogênio, então agora aqui é uma célula, né? A gente consegue ver glicogênio, réu e mitocôndrias, ó. Olha aí, ó, muito glicogênio, esses parecem uma amorazinha, tá? O réu em volta, mitocôndrias também. Pode ver que é aquele animal, ó. No fim de animal, após 3 dias de jejum, o réu está particularmente concentrado nas áreas de glicogênio residual. Naquela figura, para ver que foi o mesmo material daquele animalzinho que tinha sido contaminado lá, infectado, né? Infectado não, intoxicado. Ainda conseguiram encontrar algum resíduo de glicogênio. A gente achou que já tinha até acabado tudo, né? Tem eletromicografias que não mostram mais glicogênio, mas por isso está falando aqui ainda um glicogênio residual. Ó, encontraram ainda glicogênio residual no animalzinho. Ok? E que nós vimos que na membrana do retículo liso tem a enzima que consegue, né, a glicose 6-fosfatase, que consegue ir degradando aí, quebrando e liberando glicose. Vamos ver as próximas figuras. Glicogênio ainda em músculo, ó. Grãos de glicogênio esparso, é para a gente observar. Então, vai falar do músculo, né, com as suas miofibrilas, banda A, banda I, linha Z, que a gente consegue visualizar.
Grânulos de glicogênio esparsos, banda I, banda A, linha Z, fragmentos de réu e mitocôndrias. Aqui, acho que nós já até vimos essa figura, se não é uma daquelas, mas que agora o maior aumento. Glicogênio é esses pontinhos, tá? A linha Z, a banda I, a banda A, pedacinho da banda A, né? A linha M, mitocôndria acima aqui, ó. E o que estão chamando de réu é esses aqui, ó. Essas vesículas aqui, tá bom? Que também deve ter um pouquinho de réu. E o glicogênio aí acumulado no músculo. Aqui, o produto de secreção da célula caliciforme, no caso da enguia. A célula caliciforme, parece um cálice, né? Na verdade, faz assim, parece um cálice. Do epitélio intestinal, é uma glândula mucosa unicelular que tem essa forma devido ao acúmulo de gotículas de muco. Eu mostrei na aula derramando, eu falei, olha, tá derramando o muco aqui no epitélio intestinal. Então, aqui vai mostrar, só que no microscópio eletrônico de transmissão, né, elas ficam apertadas, preenchendo toda a região apical da célula, excluindo qualquer outra organela ou inclusão. As gotículas de muco variam na forma e densidade, geralmente as menores sendo mais escuras. Ao sair do complexo de Golgi, cada gotícula tem sua própria membrana envolvente, mas essa membrana é difícil de se identificar. É porque elas vão chegando, se fusionam e vai derramando, né? Então, vamos ver gotículas de músculo sendo expelidas na região apical da célula e a luz intestinal. Então, a luz intestinal está aqui. Olha essa célula, é aquela que eu falei para vocês que iam se fusionando e derramando o muco. Interessante, né? Aqui tem as de borda estriada, ok? Borda estriada é porque é as microvilosidades, né? Então, tem algumas células ali especializadas para essa produção de muco, olha. Olha como está cheio, né? Olha. Célula com muco, gablet. Olha, diferentes cores, diferentes conteúdos, né? Então, aqui a gente nem consegue ver tanto, mas ela vai chegar, até tá dando para ver que é a outra membrana, né? Ela vai chegar aqui, ó. Ó, tá vendo a membrana plasmática, tá vendo? Ó, essa aqui já fusionou. Vai chegar, vai fusionar aqui e vai expor, derrama todo esse muco aí. Goblet cell mucus. Muito interessante, muito. Olha esta célula, ela é chamada de caliciforme, ela se diferencia mesmo perto das outras. Isso vai conferir proteção aqui, liberando o muco para esse epitélio, né? As células acinárias do pâncreas de novo. Um grão ou grano dizimogênio é o sacúlo produzido no interior da célula pelo complexo golgiense com a finalidade de fundir-se com a membrana celular, secretando certa substância. Então, ele é chamado de grão ou grânulo dizimogênio, porque ainda está ali, é uma vesícula de secreção que tem algo no seu interior que vai ser secretado. Costuma ser mais presente em células secretoras, como as do pâncreas ou as salivares. As células acinárias pancreáticas produzem uma secreção tipicamente exócrina. Os grânulos de zimogênio ou grãos de enzima se acumulam no citoplasma apical desta célula. Aparecem como grânulos grandes e esféricos densos, embora esses grânulos sejam envolvidos por membranas, está difícil identificar. Então, os grãos de zimogênio, a luz da glândula ou o lumen, retículo endoplasmático rugoso e ribossomos livres. Ó, a luz intestinal, né? Ah, desculpa, que não é a luz intestinal, aqui no caso é do túbulo dos ácidos, é do pâncreas. Os grãos de zimogênio, que vão ser secretados aqui, né? Ó. E com certeza já é conteúdo que foi liberado, ó, que vai ser distribuído aí, foi produzido pelo pâncreas, né? Então, são grãos de zimogênio, são enzimas, então, ali presentes, que vão atuar depois em diferentes locais, né? Ó, grãos de enzimas se acumulam no citoplasma apical dessa célula, então elas vão ser secretadas, elas são células secretoras. Então, temos ribossomos livres, esse negro aqui, tem rugoso aqui, a delimitação de uma célula, de outra, né? Várias células formam aqui esse espaço, chamado de luz, parece ter microvilosidades, ó. Parece ser microvilosidades, não? Então, é célula que se fusionou, é membrana que se fusionou. Não fala, né? Tem que ver se esse tipo de célula tem microvilosidades, para a gente poder afirmar se realmente é, tá bom?
Isso mesmo. Ok? Então, os grãos de hidrogênio produzidos lá pelo Gold vai se acumulando ali. Microcorpos. Nesta espécie, o cristalóide é uma placa densa fina, muitas vezes torcida ou dobrada sobre si mesma. A forma do cristal nos microcorpos do rato é totalmente diferente. Os microcorpos, ou peroxissomos, então eles também chamam de microcorpos ou peroxissomos, tem as enzimas oxidativas, a gente viu peroxissomos aí. Então vai ter os peroxissomos com cristalóide interno, mitocôndrias, rugoso, ribossomos livres, grãos de glicogênio e réu. Tem tudo aí, né? Ah, é aquele que nós vimos lá, que eu falei que não sabia afirmar, era o peroxissomos. Logo aqui em cima, ó. Então eles poderiam ter falado que era, né? Lembra? Eu falei, não, não vou afirmar, não, tá que tá diferente, pode ser aqui, ó. Tudo isso então é peroxissoma, pode ver que é a mesma célula. Legal. Então isso aqui é peroxissoma com cristalóides no seu interior, ó. Legal. Ainda falei, não, não é mitocôndria porque a gente não consegue ver as duas membranas, né? Que também tem eles, não tem? Não, aqui não foi visto. Ótimo. Então são os peroxissomos. Vamos lá neles. Aqui, ó, com cristalóide no interior, peroxissomos. Nós já vimos a função dos peroxissomos aqui em cima também. Mitocôndrias, rugoso, né? Você vai ter liso também com certeza. Muito bom. E mitocôndrias também. Glicogênio. Acho que foi isso aqui, né? Porque os pequenininhos é ribossomo. É, glicogênio é esse aqui mesmo, ó. Ele é maior, tá vendo? Pouquinho glicogênio, né? Mas tem, ó. Ele é maior que ribossomo. Isso aqui é ribossomo aderido na membrana do rugoso. É, tem uns restinhos de, ó, de... Só se aqui também ele, glicogênio mais separadinho, mas tá parecendo rugoso, ó, que não tá preso na membrana, né? É isso mesmo. Vamos ver o que mais tem aqui. Inclusão de lípidos. É frequente encontrar acúmulo lipídico próximo às mitocôndrias do músculo cardíaco. Então, faz parte ali também do réu, né? O réu pode ir produzindo lipídios e está havendo um acúmulo lipídico aqui. Não sei se foi produzido pelo réu, né? Gotículas de lipídios ou se foi de alimentação. Vamos ver. O que vem comprovar a utilização da energia a partir de lipídios pelo músculo e o papel das mitocôndrias que aí desempenham. Tá, é frequente encontrar acúmulo lipídico, tá, mas não fala se é, né? Não, não deve ser da produção de lipídios pelo réu, não. É mesmo uma gotícula de lipídio aí como uma reserva, né, para estas células. Ó, mitocôndrias e aqui é músculo, ó, o sarcômero aí. Ok, ó. Certinho. Aqui agora mais a nível de curiosidade, que assim a gente não está em contexto de célula, né? Ó, de colágeno, matriz extracelular, do tecido conjuntivo envolvente e a própria célula do axônio aí, células de Schwann, ó, a fibra mielínica do nervo ciático de camundongo. Na fibra nervosa mielínica, que é observado, o axônio e sua bainha de mielina estão envolvidos pelo citoplasma da célula de Schwann. Então, uma fibra nervosa aqui observado, a axônio e a sua bainha de mielina plasma da célula de Schwann. Olha o axônio, a bainha de mielina e aqui é a célula de Schwann. Olha o citoplasma dela e o núcleo dela. Olha o tamanho desse núcleo. Que maluco, né? Olha, o colágeno aqui do lado de fora, na matriz extracelular, que faz parte. Olha aqui o núcleo, o envoltório nuclear. Olha o tamanho desse núcleo. E o citoplasma envolve aqui, né? Aí tem a bainha de mielina e tem um axônio aqui no interior. Muito interessante. Para vocês que vão ver aí tecido nervoso ainda. Fibra mielínica no nervo ciático camundongo ainda, o axônio encosto transversal, bainha de mielina, mesma figura, com maior aumento lá no axônio, ó. Ok? Mesaxônio, né? A membrana interna mesaxônio, mielina.
Olha, que interessante. Certo, aqui já foram figuras que nós já vimos. Então, encerramos por aqui, tá certo? Essas aqui fica mais a nível de curiosidade, eu não tirei do Atlas porque elas existem no Atlas, mas fica aí, é uma célula, né, que tem matriz extracelular, ó, que a gente vê matriz extracelular, a gente estuda todos os constituintes celulares, a gente viu um axônio, principalmente no microtúbulo fazendo transporte, então não deixa de ser importante também. Aqui mostrando a importância de lipídios, né, e mitocôndrias aí para quebrar também esses lipídios, produzir ATP e fornecer energia para tá tudo envolvido aí que a gente já viu, ok? E todo o sistema de endomembrana então visto aqui nestas eletromicrografias do Atlas, então, como eu disse para vocês, do Atlas então de eletromicrografias aí, ok? É isso então.